Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para falar de bioquímica aplicada, para nós falarmos de doenças e quais são os processos patológicos que estão por trás dessas doenças crônicas. E hoje nós vamos falar aqui da insuficiência cardíaca, por isso está esse coração aqui. Vamos relembrar aí a pequena circulação, a grande circulação, vamos entender um pouquinho da fisiopatologia da insuficiência cardíaca, mas vamos falar de três ativos, três nutrientes que são imprescindíveis para que os pacientes que têm já essa condição, essa doença que a gente chama de uma doença já proveniente de agravamentos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Se fôssemos classificar aí na rota da doença, estaríamos falando de um problema da fase 5, né? Aquela fase já onde a gente tem comprometimentos importantes, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Eu gosto muito de falar sobre a insuficiência cardíaca porque eu adoro cardiologia. E muitas vezes lá na graduação tem algumas coisas que passam meio que batidas, é muita informação, por isso que eu vou recordar aqui a fisiopatologia e você vai lembrar, você vai recordar aí dessa relação entre coração e pulmão tão íntima, né, que vai justificar inclusive os sintomas. Então a gente vai falar aqui da fisiopatologia, nós vamos falar das causas da insuficiência cardíaca, também das consequências que se traduzem em sinais e sintomas e o porquê é tão importante nós associarmos a tratamentos. Se você ainda, né, é um profissional que entende que somente fármacos são importantes na ICC, você está deixando a desejar para o teu paciente. Primeiro, porque existem aí problemas bioquímicos, situações bioquímicas que são consequência dessa degeneração cardíaca, desse comprometimento cardíaco, e que nós que somos da saúde integrativa, já entendemos que podemos ajudar demais a diminuir os sintomas, a controlar esse problema, diminuir a progressão, porque vocês sabem que doenças crônicas são progressivas com o passar do tempo, se nada for feito em relação a mudanças de hábitos, as causas que são muitas vezes negligenciadas, o processo de doença pode, de forma até mesmo acelerada, evoluir. E se a gente tem o conhecimento, a gente associa as técnicas, né? A gente faz tratamentos complementares que são importantíssimos para diminuir a progressão dessa doença, ou a velocidade de progressão, para dar qualidade de vida para esse paciente, né? Para que ele possa, então, ter uma vida mais produtiva, mesmo já estando com a doença, que nesse caso aqui já é uma doença que compromete demais o dia a dia mesmo do paciente, tá bom? Vamos então conceituar o que é insuficiência cardíaca congestiva, né? O que é a ICC? É a incapacidade de o coração bombear sangue suficiente por batimento. Então, volume tem a ver com o volume de sangue. Então, olha aqui o nosso coração. Imagina aqui, ó, essa aqui é a artéria aorta, que está sendo responsável, então, por colocar o sangue oxigenado de volta na circulação, nas artérias de todo o nosso corpo, levar esse sangue oxigenado. Então, a insuficiência é quando o volume, tá vendo aqui que é o ventrículo esquerdo aqui, né? Então, aqui você vai ter a contração do ventrículo esquerdo e você vai jogar o sangue já oxigenado, que veio do pulmão, em direção à aorta. Então, ela vai distribuir o sangue por todas as artérias aí importantes para oxigenar o corpo. E esse volume, o volume de sangue que entra aqui em cada batimento, depende de uma boa contração do ventrículo esquerdo, mas também de um coração funcionando em perfeitas condições. Então, nós temos um volume ideal, a gente chama isso de fração de ejeção. Lembra disso, né? Você deve ter visto isso quando estudou o sistema cardiovascular, lá na sua graduação em fisiologia. E como eu sei que tem pacientes me acompanhando aqui também, que gostam de estar por dentro dos assuntos para cuidarem da sua própria saúde, fazerem autogestão, eu vou explicar de forma bem fácil de compreender, tá bom? Então, volume de sangue, cada batimento que o teu coração faz, vai sair um volume de sangue que vai em direção às artérias para irrigar, para levar o oxigênio e os nutrientes aí para os teus órgãos e sistemas. E aí manter a tua produção energética, né? Para que serve o oxigênio? Para fazer funcionar a nossa produção energética lá na cadeia respiratória, na produção dos ATPs,
Sim, nós precisamos manter constante produção de ATP, que é a nossa moeda energética, tá? E essa moeda energética a gente não consegue estocar, por isso nós precisamos de oxigênio o tempo todo para ativar a nossa produção energética o tempo todo, transformando glicose, ácidos graxos, aminoácidos em ATP. Então, por isso que quando eu falo para vocês que na insuficiência cardíaca existe um comprometimento de volume, ou seja, o volume de sangue que sai em cada batimento, a fração de ejeção está comprometida, você já começa a entender as consequências disso para o organismo. Como vai ficar um órgão com baixa irrigação ou com uma irrigação menor do que ele precisaria? O que vai acontecer em relação à energia e ao funcionamento dos órgãos? Então, olha a importância. Por isso que se a gente tiver uma insuficiência cardíaca muito grande, enfim, a gente vai ter muita chance de entrar em óbito por parada realmente da produção energética generalizada. Então, sem o coração, né, gente, bombeando o sangue, espalhando o sangue, não tem como nós levarmos os nutrientes, o oxigênio, e fica incompatível com a vida. Então, a insuficiência cardíaca, ela tem graus, tem insuficiência cardíaca grau 1, insuficiência grau 2, 3 e 4. Então, conforme a severidade dos sintomas e o comprometimento cardíaco, é que as pessoas são classificadas nesses graus. E claro que você já deduziu que grau 3 e 4 são terríveis. A gente vai falar um pouquinho desses graus aqui, quais são as características daqui a pouco. Mas eu preciso que você entenda o que é a doença, por que tudo acontece. A chave do problema está no volume de sangue que sai por batimento. E por que a gente desenvolve uma insuficiência cardíaca? Essa é a pergunta que eu sempre fazia para os alunos. ICC, gente, é uma doença secundária, é um problema secundário. Vamos imaginar as duas principais causas, tá? As duas principais causas de insuficiência cardíaca são hipertensão durante uma vida toda, onde não houve um controle adequado da pressão, tá? Então a pessoa teve um diagnóstico de hipertensão e não fez o controle adequado dos níveis pressóricos. Porque uma coisa é você ter um diagnóstico, você ir lá mudar a sua vida, seu estilo de vida, sua alimentação, lá no começo do problema, emagrecer, enfim, e voltar a ter níveis pressóricos otimizados. Ou ainda, não deu certo, enfim, comprometimento do endotélio era grande, eu estou tomando fármacos. Ok, mantendo a pressão dentro dos níveis preconizados, ou seja, abaixo de 13/9, você não vai colocar uma sobrecarga de trabalho ao coração. Então, a primeira grande causa de ICC é sobrecarga de trabalho em cima do coração. Quando você aumenta a pressão arterial, você aumenta a velocidade de circulação do sangue, consequentemente, você aumenta a frequência cardíaca e você coloca uma coisa chamada sobrecarga em cima do coração. É como se, imagina lá que você está numa academia, o teu coração é um músculo, né? Então, você está lá fazendo atividade física. Quando você tem uma sobrecarga em cima do músculo, qual é a consequência? A gente estudou lá em patologia, quando começou a graduação. Quais eram as consequências dessas sobrecargas, ou enfim, que poderiam acontecer nas nossas células, nos nossos tecidos. Então, a gente tinha lá atrofia, hiperplasia, né? A gente tinha lá a hipertrofia, que é o que vai acontecer aqui, tá? Então, no caso de músculo, se você coloca uma pressão maior, se você coloca uma carga, você vai levar esse músculo à hipertrofia, ou seja, a célula vai começar a aumentar o seu volume, né? E o tecido ele vai começar a ficar mais cheio de células, e essas células maiores aí. Então, é isso que a gente faz quando tem uma pressão descontrolada. Então, a gente coloca aí um trabalho em excesso para o coração. Trabalho em excesso. A segunda maior causa é a consequência do infarto. Então, o que acontece no infarto? Imagina que aqui, né, eu tivesse um monte de artérias. Aqui vocês estão vendo que o coração está aberto, né, para a gente enxergar átrios e ventrículos. Mas lembra que tem todo um sistema de irrigação arterial que traz o oxigênio e o sangue também para o músculo cardíaco. Lembrando para vocês que o que passa dentro aqui do coração não está irrigando o músculo cardíaco. O músculo cardíaco também depende da saída de sangue através da artéria, que vai levar esse sangue para as artérias coronárias, que são as principais e as suas derivações aí. Então, esse sangue interno aqui não está irrigando o coração, né? Isso eu acho que é bem claro para todo profissional de saúde. Talvez você, paciente, não soubesse, tá? O que irriga o coração são as artérias coronárias, que vão também receber esse volume de sangue que está saindo aqui, que vai se espalhar pelo corpo e vai chegar nas coronárias.
O infarto, ele é a morte celular. Então, alguma parte do miocárdio aqui que está mal irrigada, né, ou por uma placa aterosclerótica, por um trombo que se soltou e trancou aquela artéria, e aí você tem uma falta de irrigação súbita em alguma região do teu músculo cardíaco, e aí você tem o infarto, que é a morte celular por falta de oxigenação, né, por falta do sangue chegar ali e levar os nutrientes. E aí quando você tem, por exemplo, digamos que um pedacinho aqui do teu coração, teu miocárdio entrasse em infarto, né, e você perdeu então esse volume de células aqui. Quando você tem a morte celular de um tecido muscular, dificilmente você vai ter regeneração, você vai para cicatrização. Então vai vir um tecido cicatricial fibroso aqui, tá? Fibroso, e vai substituir o teu tecido muscular. E o tecido fibroso, ele não tem a capacidade da célula muscular, que é a contração. Então, esse tecido fibroso, ele não se contrai. O que você pode imaginar? Que as outras células que sobreviveram vão ter que assumir a função daquela célula que morreu. Então, dependendo da extensão do infarto, você pode já ficar com uma insuficiência cardíaca aí de presente num pós-infarto. Se for um infarto que afetou uma região menor, talvez o teu corpo se adapte, teu coração aí se adapta àquela situação nova, consegue dar conta e você consegue manter o volume adequado aqui saindo, tá? Então, são as duas principais causas, consequências de infarto, onde você perdeu o tecido e aí o teu coração ficou tendo que fazer trabalho extra. Fazer trabalho extra significa hipertrofiar, né? Então, vou mostrar aqui para quem não lembra ou os pacientes que estão acompanhando. Olha só, aqui está um coração com dilatação, que pode acontecer isso também. Olha o tamanho que ele ficou, ele aumentou o tamanho e dilatou aqui o coração, a estrutura, principalmente de ventrículo, tá? E aí a gente tem aqui um coração que hipertrofiou. Então são as consequências aí da sobrecarga. Quando você hipertrofia, você diminui o espaço interno, vocês perceberam isso? Você diminuiu o espaço interno para receber o sangue? Então imagina, o volume de sangue já fica comprometido aí. Você não consegue ter um espaço interno, um enchimento cardíaco adequado. Então como é que você vai ter um volume de sangue saindo para as artérias aqui, para irrigar o corpo, se você não consegue nem ter um espaço interno adequado para um volume de sangue? Isso é raciocínio lógico. E a outra questão, e que é um problema na dilatação, é que quando você pensa em contração cardíaca, você pensa na parte elétrica do coração, mandando a informação, mas você depende também da elasticidade dessa célula cardíaca. Então imagina um elástico que você usou e ele foi ficando esgaçado, né? Dilatado. Então você pega um elástico novinho, você estica e solta. Olha a potência que ele tem para voltar. E aí você pega um elástico que foi lá muito utilizado, ficou esgaçado. Você estica ele e solta, ele não tem força. Então isso é o que acontece quando a gente dilata, tem esses problemas de dilatação. Vejam que eu estou falando numa linguagem aí bem acessível, né, para vocês todos compreenderem, mas isso está totalmente explicado na fisiologia e na fisiopatologia bem detalhado, tá? Só para vocês entenderem que vai comprometer a função, tanto se eu tiver uma hipertrofia e diminuir o espaço interno, quanto se eu tiver uma dilatação e perder a capacidade de contração, né, a força de contração. Então, o volume de sangue, no final da história, o volume de sangue que está saindo aqui do coração em direção à aorta para chegar aqui, ó, nas artérias do corpo, né? Lembraram aqui, ó, trônquio braquiocefálico, artéria carótida, né, que vai levar o sangue aí em direção ao cérebro, artéria subclávia. E aí a gente tem essa distribuição saindo da aorta, né, tanto para essa região quanto para a região de aorta descendente, que passa aqui dentro do abdômen. Né, lembrando um pouquinho de anatomia aí. Sai esse volume de sangue do coração e vai ser levado para todo o corpo. Então, isso é o que está comprometido, fração de ejeção. E por que a fração de ejeção está comprometida no paciente? Porque ele perdeu capacidade de contração devido à dilatação ou à hipertrofia devido à agressão, hipertensão arterial ou morte e perda de célula. Outras causas, problemas em válvulas, né? A válvula de repente não fecha direito, aí coloca sempre aquele coração para trabalhar mais, para compensar esse refluxo de sangue que vem do ventrículo em direção ao átrio, por exemplo, e que vai faltar para ir para cá. Então eu vou aumentar a frequência cardíaca, eu vou aumentar o trabalho cardíaco, eu vou colocar em sobrecarga também, se eu tiver algum problema em válvulas. Eu não vou detalhar isso, que a aula não é disso. Se eu tiver também doença de Chagas, né, que é causada aí por protozoário, que vai entrar na célula
cardíaca aqui e começar a destruir a célula cardíaca. Também vou ter uma consequência de hipertrofia naquelas células que estão sobrevivendo, que não foram afetadas. Então, o que eu citei, hipertensão e infarto, são as duas grandes causas, tá bom? Também tem outras, talvez causas já de nascimento ali, que já nasceu com comprometimento em alguma coisa nas paredes aqui do coração. Então, não é uma aula sobre isso, né? É uma aula para vocês recordarem o que é que acontece, a fisiopatologia, para que vocês entendam a importância de usar tratamentos complementares além dos fármacos, né? Fora que eu nem vou falar muito aqui de tratar as bases, tratar o tecido corporal, tratar o estresse oxidativo, a inflamação, a glicação, tudo aquilo que agride célula precisa ser pensado e tratado num paciente com doença crônica, ainda mais uma doença que já está em complicação, né? Então, imagina se a gente não vai tratar o terreno biológico. É claro que a gente vai, tá? Então, além de eu pensar especificamente na doença, lembrando para vocês que nós não devemos ter esse pensamento de tratar a doença, nós devemos ter o pensamento de melhorar o organismo do paciente, o terreno biológico do paciente, né? A gente vai ter esse pensamento, independente da doença que ele tenha, nós vamos tratar as causas, nós vamos olhar as bases bioquímicas, os eixos metabólicos do nosso paciente e vamos melhorar isso. Se eu der condições para esse organismo ficar no seu máximo bioquímico, é claro que eu vou diminuir o efeito deletério de alguma doença, tá bom? Isso é uma coisa óbvia, mas como não é uma coisa que a gente estuda na graduação, eu estou falando aqui para vocês. Vamos voltar aqui para entender sintomas, tá? Vamos entender agora a fisiopatologia. Então imagina, né, que o teu paciente tem um coração aí comprometido. Vamos pegar o caminho do sangue. Então, veia cava inferior, veia cava superior, trazendo o quê? Sangue. Tá vendo que a veia cava desembocou aqui, ó, dentro do átrio. Então, átrio direito, tá? Posição anatômica aqui, lado direito. Então, chegou aqui o sangue que precisa ser oxigenado, né? Que está sem oxigênio, que está vindo das veias, e caiu aqui na veia cava superior e na veia cava inferior, caiu aqui no átrio direito. Qual vai ser o caminho dele? Atravessar aqui a válvula tricúspide, então vai ter a contração aí do átrio, o sangue que estava aqui vai parar no ventrículo direito, né? Do ventrículo direito, para onde ele vai? Olha aqui, ó, tronco pulmonar. Tá entrando, então, para o pulmão. Porque é lógico, né? Se veio o sangue que não está oxigenado, que veio da periferia do organismo, ele vai passar pelo pulmão para sofrer a oxigenação, retornar para o coração, aí ele vai retornar do lado esquerdo, que nós já vamos falar, e vai em direção ao corpo aí oxigenado. Imagina tudo isso aqui acontecendo. Então, vocês já sabem que o final aqui da contração do ventrículo direito vai levar sangue para o pulmão. Agora, imagina que o teu coração está hipertrofiado, está comprometido. Na hora que você faz a contração, tanto do átrio quanto do ventrículo, você não tem aquela contração eficiente. Então, o que vai acontecer? Pode ser que vá acumular um pouco de sangue aqui no átrio direito. Como a contração não está eficiente também no ventrículo, vai acumular um pouquinho de sangue aqui, tá? No ventrículo direito também. Por isso que é congestiva. Vocês estão ligados no nome da doença? Insuficiência cardíaca congestiva. Vai haver um congestionamento de sangue, principalmente nas veias, porque está faltando essa potência para o meu coração para empurrar esse sangue em direção às artérias e espalhar esse sangue para o meu organismo. Então, como falta essa força, vai sobrando sangue. Se sobrou aqui, né, vamos dizer que aqui está a veia cava. Então, eu começo a ter uma sobra, um congestionamento de sangue em todo o sistema venoso. Então, veja aqui, ó, vou mostrar o slide para vocês dos sintomas do lado direito agora. Vamos olhar aqui o lado direito, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma sobra de sangue aqui, ó, nas veias, tá? Então, o lado direito, as veias, elas vão começar a ficar com muito volume de sangue, porque o sangue entra aqui no coração e a gente não tem força suficiente para mandar esse sangue tanto do átrio para o ventrículo, quanto do ventrículo, né, para o pulmão. E o lado esquerdo também está comprometido, então eu vou tendo um acúmulo de sangue em todas as partes aqui, né, do meu coração. E nas veias eu vou começar a ter edema, começar a ter acúmulo de sangue aqui, então, desse lado direito. E aí começa a me justificar aqueles sintomas de edema de membros inferiores que aparecem no paciente com insuficiência cardíaca. E se esse sangue está sobrando para cá, está congestionando em veia, provavelmente está faltando em artéria, né? Imagina que você tem um volume de sangue, é o mesmo, continua sendo o mesmo dentro do corpo. Eu preciso distribuir
esse sangue. E ele está ficando muito em veia, ou seja, as minhas artérias não estão transportando aquela quantidade de sangue, fração de ejeção comprometida, necessária para irrigar bem os meus órgãos do lado esquerdo aí, né, do coração que sai para as artérias. Então, a irrigação dos nossos órgãos, ela fica comprometida. Então, o que acontece? Eu vou ter má oxigenação de tudo. Vou ter má oxigenação em cérebro, má oxigenação muscular, eu vou ter má oxigenação do trato digestório. Então, vai funcionar tudo de forma lenta, tudo vai funcionar mal. Eu vou ter digestão comprometida, intestino lento. Sabe o que vai acontecer? Vai faltar sangue passando em rim para ser ali eliminado o excesso de líquido, para o rim fazer a depuração. Quando você diminui volemia, agora eu quero que vocês lembrem dos estudos de hipertensão, do sistema cardio de vocês. Qual era o gatilho para ligar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, hein, profissionais? Qual era o gatilho? Volume de sangue passando nas arteríolas renais, nas artérias renais. Se eu tiver um volume de sangue diminuído em artéria, eu vou disparar a liberação de renina, porque o meu rim, ele vai entender que eu estou com a pressão baixa. Estão entendendo? Na realidade, não é que eu estou sangrando ou que está faltando sangue no meu corpo. Não é isso. É que o sangue está em veias. Só que o meu rim, ele vai pensar, nossa, a pressão caiu. E aí ele vai começar a liberar a renina, porque o volume, ele mede volume de sangue. E aí vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, vai fazer retenção de líquido, e aí o paciente vai ficar mais congestionado. Vai aumentar a sobrecarga no coração. Olha só. Então, você justifica a hipertensão proveniente da insuficiência cardíaca, você justifica o mau funcionamento renal, porque o rim está tentando funcionar, não tem oxigenação, e em segundo, que ele está compreendendo que precisa segurar líquido, então essa pessoa vai começar a ir menos ao banheiro e vai começar a congestionar muito mais, né? Então, tudo isso é explicado quando você entende aí a fisiopatologia, a função cardíaca. Estou te explicando isso você deveria ter visto na graduação, tá? Estamos, por enquanto, só recordando, tá? Volta aqui para o nosso raciocínio. Então, eu vou fazer a contração do ventrículo e vou jogar sangue no pulmão, certo? Esse sangue, como ele está entrando aqui no pulmão e ele está vindo depois para o coração, olha só, do pulmão, através das veias pulmonares superiores e inferiores, ele retorna daí para o lado esquerdo do coração, né? Vai desembocar aqui no átrio e vai jogar então o sangue oxigenado aqui no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo tá vindo o sangue do pulmão, certo? Só que se eu tiver esse congestionamento acontecendo para trás, eu também vou ficar com excesso de líquido no pulmão que, né, pelo congestionamento não consegue desembocar. Se eu for acumulando, gente, imagina que eu também não estou tendo uma força de contração adequada aqui no átrio esquerdo. Então, eu também estou acumulando sanguinho aqui. Aí eu já não tenho uma força do ventrículo esquerdo, eu estou acumulando, tá? Então, vai acabar acumulando sangue no pulmão também. E aí vem os sintomas pulmonares. Por isso que a gente, quando estuda a rota da doença, eu mostro para vocês lá na fase 3 que existem órgãos ou sistemas que são mais interrelacionados. E aí eu mostrei lá para vocês que a gente tem a parte de sistema cardiovascular e pulmonar totalmente interligados. São sistemas que, quando eu tenho comprometimento de um, eu vou ter sintomas no outro, né? Então, se eu tiver um comprometimento cardíaco, qual vai ser esse sintoma pulmonar de excesso de líquido no pulmão? Falta de ar, tosse seca, que piora ao deitar, porque o sangue está acumulado lá na base do pulmão. Esses líquidos em excesso estão acumulados na base. A hora que o paciente deita, esse sangue tende a se espalhar pelos outros alvéolos e dá aquela sensação de sufocamento, tá? Por isso que os pacientes, quando têm uma insuficiência grau 3, 4, eles já estão meio que dormindo sentados. Justifica aí toda a parte do comprometimento e dos sintomas pulmonares. Então, quando eu pego um idoso, né, que já tem hipertensão, e ele começa a falar sobre queixas de falta de ar, que tem tosse seca, eu vou achar que é gripe? Não pode ser isso, né, gente? A gente tem que ter uma compreensão da fisiopatologia para entender as reais causas aí dos sintomas dos nossos pacientes. Tem que passar pela nossa cabeça que se tiver comprometido o sistema cardiovascular, eu vou ter sintomas pulmonares. Então, só para vocês entenderem essa fisiopatologia e entender que toda essa bagunça no sistema circulatório, ela é causada pela falta de fração de ejeção, pela falta de força cardíaca, pela falta de funcionamento adequado cardíaco para mandar esse sangue para a artéria. Então, olha só, eu não vou conseguir vir aqui, pegar uma parte fibrosada do coração e voltar a fazer isso aqui funcionar, né? Talvez com experimentos novos, aí, coisas do futuro, né? Alguma célula-tronco da vida. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso melhorar a energia, eu posso melhorar as mitocôndrias da célula cardíaca, a produção energética. Se eu melhorar isso no meu paciente, eu vou melhorar também
a produção de ATP para o miocárdio, para que o miocárdio consiga melhorar a sua força. Então, otimizar aquelas células, olha o objetivo, otimizar aquelas células que ficaram ali vivas, né, que ainda não foram alteradas, que não sofreram morte, pegar aquela célulazinha, melhorar a sua produção energética para que ela melhore a força de contração. É em cima disso que a gente faz os tratamentos complementares em pacientes com insuficiência cardíaca, né? Só para voltar aqui e mostrar para vocês, ó, insuficiência cardíaca congestiva, sinais e sintomas, tá? Chamados de critérios de Framingham para o diagnóstico da ICC. Então, isso aqui está geralmente nas diretrizes de ICC, você encontra essa tabelinha aqui, né? Então, critérios maiores, dispneia, ó, dispneia paroxística noturna, que eu expliquei que esse paciente deita, ele tem falta de ar, distensão das veias do pescoço, mostrando que as veias estão cheias, né, com mais líquido do que deveriam, estertores pulmonares, né, cardiomegalia, obviamente, edema pulmonar agudo. Aí aqui tem coisas mais específicas para os médicos, né, critérios menores, edema de membros, tosse noturna, dispneia de esforço, né, hepatomegalia, por acúmulo de sangue em veias do fígado, tá, derrame pleural. Então, tudo isso justificado simplesmente pela falta de sangue, né, em artérias ali e o acúmulo de sangue em veias, tá? E aí, prometi para você que ia mostrar os graus, né? Então, estão aqui, ó, classe funcional. Eu posso ser um paciente em insuficiência grau 1, assintomáticos nas atividades usuais. Grau 2, desencadeados por esforço, aqueles sintomas todos relatados ali. Grau 3, sintomas presentes em esforços menores, como pentear o cabelo, tá? Já imaginou você ter uma falta de ar, um cansaço insuportável pelo fato de pentear o seu cabelo? É assim que um paciente grau 3 se sente. Imagina você fazer uma caminhada com um coração insuficiente. Então, os pacientes grau 1, eles vivem ainda muito bem, até o grau 2. Grau 3 e 4 já são pacientes muito debilitados, que inclusive na ICC grau 3 já começa a ter um preparo para esse paciente entrar na fila do transplante. Então, a gente ter um paciente em grau 1 é muito melhor porque a gente consegue diminuir essa progressão fazendo os tratamentos complementares, tratando o corpo, mexendo no estilo de vida. E aí ele vai ali talvez tomando seus fármacos, enfim, com tudo isso ao redor, ele consiga ter uma vida muito boa e essa doença pare a sua progressão, porque a velocidade de progressão é que vai determinar morte precoce. Então, vamos falar um pouquinho das substâncias que eu prometi para vocês que vão dar uma ajuda imensa para esse tipo de paciente. A primeira que não pode faltar é a coenzima Q10, tá? Então tá aqui, coenzima Q10. O coração consome pelo menos 25% da energia total de ATPs produzidas pelo organismo e geralmente é o primeiro órgão a falhar em casos de deficiência de coenzima Q10. E olha só, estudos afirmam que pacientes com insuficiência cardíaca congestiva tem baixas concentrações de coenzima Q10 e ela é o cofator essencial para o transporte de elétrons mitocondriais e suprimento de energia miocárdica. Então, lembrando aqui, coloquei a fotinho aqui para vocês da cadeia respiratória, tá? Vamos recordar que recordar é viver, né? A gente tem lá a glicólise. Então, quando a gente vai transformar a glicose em energia, a gente tem a glicólise, aí vem o ciclo de Krebs, né? A produção de NAD, FAD. Aí nós vamos para a cadeia respiratória, onde eu vou pegar todos os FADs, todos os NADs que eu produzi na etapa do ciclo de Krebs e vou passar através desses complexos proteicos da cadeia respiratória para fazer a produção do ATP, tá? Estou falando de forma resumida. Então aqui, ó, tem o complexo que recebe o NAD, complexo 1. Aí a gente tem o transporte do hidrogênio, né? Que o NAD vai liberar aqui, passando pelo complexo 2. O complexo 2 também tem uma participação importante nos FADs, enfim. E aqui nós temos um intermediário entre o complexo 2 e o 3, chamado de coenzima Q10. Então, se você tiver baixas concentrações de coenzima Q10, você vai lentificar o processo de produção de ATP. Tá? Então, você vai começar a ter uma produção de ATPs comprometida, menor do que aquilo que você poderia, e aí você vai começar a ter baixa energia. É lógico, comprometimento de funções. Então, o paciente que já tem um problema cardíaco desse tamanho, ele precisa otimizar a sua produção energética. Ele precisa usar suplementos, substâncias que melhorem a sua produção energética, né? A gente diz que a gente quer evitar a mitocondriopatia nos nossos pacientes que já têm uma doença desse nível. E provavelmente esse paciente ele já tem estresse oxidativo, destruindo a sua mitocôndria, ele já tem um corpo pró-inflamado, porque ninguém chega numa insuficiência cardíaca
sem ter feito a destruição bioquímica que antecede tudo isso, e que eu explico sempre quando eu falo da rota da doença para vocês. Então, coenzima Q10, além disso, além das baixas concentrações da coenzima Q10, baixas concentrações de colesterol também são encontradas, como podem resultar de uso de estatinas, tem sido associada com maior mortalidade e insuficiência cardíaca, tá? Então, a gente tem aí pacientes que tiveram infarto e tudo mais usando estatinas. E o pior, os profissionais que prescrevem a estatina não prescrevem a coenzima Q10 para compensar aquela diminuição. Para que serve estatina? Tá? Vamos lembrar. A estatina ela é usada para inibir a síntese do colesterol, porque a gente tem, né, aquela teoria de que o colesterol em excesso, transportado pela lipoproteína chamada LDL, ele seria a grande causa da formação da placa aterosclerótica. Mas a gente sabe que para formar a placa aterosclerótica não depende só do LDL, não depende só do colesterol. Depende da presença de estresse oxidativo. E eu fiz uma aula aqui no YouTube, você pode procurar qual a relação da inflamação com o infarto. Então, a gente tem o estresse oxidativo alterando o LDL, então eu preciso de uma LDL alterada para que ela fique pequena e densa, fique modificada e grude na minha artéria e provoque um processo de inflamação. Tá? Então, apenas diminuir a síntese de colesterol não é o caminho para você evitar a formação da placa. Veja que eu estou falando as palavras apenas, né? E o mais importante seria o quê? Olhar o estresse oxidativo, a inflamação e por que esse paciente está provocando alteração de colesterol. Que tal pensar nisso? Além de ficar batendo, vamos diminuir a síntese do colesterol. Aqui dá mais umas 2, 3 horas de aula para a gente ver as razões, entender toda a parte de metabolismo, desde a alimentação até as questões aí de tipo genético, de LDL, enfim. A questão aqui é que se o paciente tiver insuficiência cardíaca e ainda por cima tomar estatina, é imprescindível a suplementação de coenzima Q10. Então aqui, voltando, estudos clínicos comprovam que 87% dos pacientes com ICC melhoram após a suplementação de coenzima Q10 num período de pelo menos 6 meses. Não é suplementei hoje, amanhã tá tudo certo. Não, eu tenho que suplementar para eu ter uma resposta, para eu poder avaliar a resposta. Eu vou levar 6 meses de suplementação para poder avaliar a resposta disso. E claro que a suplementação ela vai ser continuada, né? Uma vez que tem uma doença dessas aqui presente no paciente e você tem que dar condições para essas mitocôndrias funcionarem. Outro ativo que é importantíssimo é a L-carnitina, tá? É uma amina naturalmente produzida pelo nosso organismo a partir de aminoácidos lisina e metionina. Então, a L-carnitina nós produzimos. A coenzima Q10 nós também produzimos. Eu mostrei a síntese hepática aqui, ó, para vocês. Só que a estatina vem aqui e inibe, porque a mesma via metabólica que cria o colesterol é a via metabólica que vai dar origem à coenzima Q10 aqui, ó, ubiquinona. Então, se eu venho e bloqueio a síntese, eu estou inibindo a síntese do colesterol e também da ubiquinona. E a L-carnitina, então, ela é um nutriente bem importante. Sua função é participar do metabolismo de lipídios, desempenhando um papel fundamental no transporte desses lipídios do citoplasma para a matriz mitocondrial, onde eles serão oxidados e transformados em energia. Então, como eu tenho um gasto, eu tenho uma sobrecarga aí de funcionamento, aquelas células que ainda estão funcionando, estão ali trabalhando, fazendo hora extra, eu preciso ter uma produção energética muito otimizada nesses pacientes. Então, eu preciso contar com a oxidação dos lipídios também na produção do ATP para manter esse coração com força de contração, para melhorar o funcionamento das células cardíacas que estão ali. Então, a L-carnitina é um suplemento muito importante. Contribui com a produção de energia nas células vivas, é um composto semelhante às vitaminas hidrossolúveis, desempenha um papel fundamental no equilíbrio de energia através das membranas celulares e no metabolismo energético dos tecidos, que tem como fonte de energia, olha só, a oxidação de ácidos graxos. Como quais tecidos? Musculatura esquelética e cardíaca. Sua deficiência tem sido associada com a insuficiência cardíaca e tem como resultado o desenvolvimento de cardiomiopatia dilatada nas várias raças de cães. A gente pode pegar esses estudos em animais, né, e fazer aí um raciocínio também para humanos. Sugere-se que os efeitos benéficos da L-carnitina na doença cardiovascular são devido à normalização do metabolismo oxidativo e restauração das reservas energéticas do miocárdio, tá? Olha a importância, né, de a gente se suplementar ao invés de pensar
pensar que somente fármacos vão resolver todos os problemas do nosso paciente, sendo que o nosso corpo é feito de bioquímica e nutrientes. E um outro, para a gente terminar, que é fantástico, é um suplemento chamado D-ribose, que é um carboidrato simples. Tá aqui, ó, a D-ribose, né, uma pentose, é um carboidrato que não tem o poder de aumentar, gente, a glicose, não é um precursor de glicose, tá? Então, assim, vai tomar D-ribose e vai alterar níveis de glicemia, não tem nada a ver isso, tá? Então, ele é um carboidrato aqui, que ele faz parte da construção do ATP. Ele é um tijolinho importante para construir o ATP, fundamental na estrutura dos principais constituintes de célula. Então, além do ATP, o DNA, o RNA, da construção da vitamina B2, que é importantíssima na produção energética, além do próprio ATP, adenina monofosfato também e adenina difosfato. Então, tudo aqui que esse carboidrato gera, né, que ele ajuda a construir, tem a capacidade de acelerar a velocidade de produção dos compostos celulares, como o ATP. É rapidamente absorvida quando consumida e tem uma ótima absorção, né, 95%, e passa diretamente para a corrente sanguínea. Minimiza as consequências fisiológicas em situações de gasto de energia, ou seja, auxilia na redução de edemas, do inchaço e acelera a recuperação muscular. Então, claro, a gente pode usar para outras situações, para outros pacientes. A D-ribose não é só usada em casos de insuficiência cardíaca. O pessoal que tem alta performance, as pessoas que têm estresse adrenal, enfim, tem uma série de indicações, tá? Mas é fundamental na insuficiência cardíaca. Continuando aqui, ó, pesquisas revelam que a suplementação de D-ribose é uma forma eficaz de aumentar níveis de ATP juntamente com células musculares, melhorar a performance muscular e ajudar a recuperação após exercícios intensos. A suplementação em indivíduos com ICC melhora a qualidade de vida, tolerância ao exercício e a função diastólica. Isso porque no coração de pacientes com ICC há um declínio constante de ATP celular do total de nucleotídeos de adenosina. Dessa forma, preservar ATP tem sido uma estratégia para manter as concentrações de ATP no miocárdio, assim como suas funções, tá bom? Então aqui, na aula de hoje, eu não falei somente da bioquímica, né, e da fisiopatologia, mas também coloquei aqui 3 substâncias que agora você entende por que são fundamentais nesses pacientes. Para nós entendermos o uso correto dos nutrientes, a gente precisa entender a fisiopatologia e a bioquímica das doenças. Não tem por onde escapar. Senão a gente vai se tornar, meros copiadores de fórmula. E aí a gente vai errar muito, tá bom? Espero ter ajudado vocês.